que tu conheceu o Bitcoin? 2015. Eu conheci o Bitcoin, eu estudei bastante, eu fiz doutorado aqui na Mackenzie, eu fiz, antes de 30 anos eu era professor efetivo de Universidade Federal, eu fui o primeiro do Brasil no ENAD, eu estudei pra caramba, velho. Você teve uma carreira acadêmica completa, né? Fiz, morei na Holanda, fui escola na Alemanha, na Itália, na Alemanha, conheci Nobels em Chicago, fiz um monte de Summer School pelo mundo, conheci um monte de gente, eu achava que tudo aqui era uma merda, mas que no exterior devia ser melhor, que eu ia achar pessoas com QI maior. A questão é que não importa o QI maior, com as conclusões satânicas, de que, por exemplo, o governo pode emitir dinheiro infinito, que dívida eterna não é problema nenhum, é ainda mais cruel. Porque o cara ainda precisa de um nível maior de psicopatia. Um professor de federal do Brasil, que tá de Rastafari, de sandália, parecendo um saciseiro usando droga, ele dizer negócio de coelhinho, não sei o que lá, é compreensível, o cara não tem um QI e tal, tipo assim, é o que é o mundo dele, não é isso? Agora você pegar um cara com QI de 150, 160, dizendo um tipo de coisa, defendendo esse tipo de coisa, depende de um nível muito maior de tríade maligna, né? Então não tá atrelado à inteligência. Não, a moralidade não tá atrelada à inteligência. A preferência temporal, sim. A preferência temporal que pode ser associada à nobreza, que é a capacidade de renunciar. Tem uma alta correlação, mas não necessariamente. É isso. Voltando. Eu achava que, inclusive, quando aconteceu em 2008, eu comecei a compreender o juro negativo, de que não existia mais investimento. Eu comecei a entrar na depressão, que esses mecanismos de controle totalitário o conceito de guerra ao dinheiro tem mais de 10 anos. Começou muito antes, inclusive em 2008, a restrição de uso de dinheiro físico, o Civil Asset Forfeiture nos Estados Unidos, que eles tentaram fazer com aquelas 10 medidas nazifascistas que o Moro defendeu, né? Mas é complicado. Bolsonaro indicou os caras, o governo Bolsonaro avançou mais o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma, de Lula, todos juntos, bicho. Você apoiou a campanha em 2018, né? Apoiei, fui candidato, inclusive, para apoiar Bolsonaro, e ele chegou lá e fez exatamente o oposto do que ele foi eleito a fazer, não é isso? Ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo, não é isso? Teve nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo, e além disso, eles não tiveram a posição que o PT teve, não é isso? E por que apesar disso os bolsonaristas ficaram não? Se você criticar é porque você é petista e continuaram o mito. Rapaz, a última vez que eu vim aqui, o Cogos faltou me bater, você sabe quem é Paulo Cogos? Eu dizendo que Tarcísio era um indicado de Dilma, rapaz, que Dilma, e ele agora reconhece, não é isso? A maioria do pessoal, nos últimos anos, na minha edição, essa é a edição do livro, minha é de Alan, que tem um coautor o livro, se vocês quiserem ler, tem de graça na internet, tem na livraria do professor Alexandre Costa, se você quiser é de capa dura bonitão, tem na loja da Refúgio Bitcoin, livro Bitcoin Red Pill. Na edição de 2020, a gente já afirmava no livro que Bolsonaro ia entrar para a história como o presidente mais cor-de-rosa da história da humanidade, na história do Brasil. Ele foi o presidente que mais avançou o progressismo na história do Brasil. Isso, não, tipo assim, eu não estava dizendo nenhuma novidade. Até o próprio Olavo, que demorou mais para chegar a essa conclusão, em 2021 já afirmava que se ele não virasse homem, ia ser o homem mais desprezado da história do Brasil, não é isso? Então acha que o Lula voltar foi culpa dele? O Brasil ser um estado de exceção. O Brasil ser um estado de exceção é a responsabilidade do comandante supremo, não é isso? Hoje o que aconteceu com o Brasil é a responsabilidade direta de Lula. É lógico que ele não é o cara que manda absolutamente, mas ele tem compromissos e ele tem que satisfazer esses compromissos. O Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer e que um homem, soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele não morreu, não lutou, não deu testa, não fez nada do que ele prometeu, não desaparelhou. As provas do Enem, inclusive por isso que os Ventral me bloquearam na época, que eu dizendo que as provas do Enem do Bolsonaro foram as mais progressistas da história, bicho. Foram as piores. Foram as mais vergonhosas da história. É isso. Em todos os aspectos, o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos. A Dilma, por exemplo, como é que chama? Reconheceu guarda compartilhada. Dilma passou lei de proibição de alienação parental, que 90% das vezes a mulher que fica fazendo inferno dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso ou não? São vitórias absurdas pros homens ou não? Tu acha que o Bolsonaro é o responsável pelo PT voltar? Tu acha que como ele agiu durante os 4 anos fez talvez o PT voltar? Talvez o PT voltasse de qualquer maneira, porque são ciclos intergeracionais. Agora, que se pode afirmar com certeza que Bolsonaro não teve um dia de cumprimento das promessas dele, pode se afirmar com certeza. Desde o gabinete de transição, ele só indicou, inclusive as primeiras indicações era gente ligada ao PSOL, o secretário-geral, o tradutor do gabinete de transição, todos os generais mamaram com o PT, não teve nenhuma posição relevante do meu conhecimento de ninguém que tenha assumido um cargo que não tivesse intimamente comprometido com forças esquerdistas. É isso. Não tem. O governo Bolsonaro foi um governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma oposição. Quando que tu parou de apoiar ele? Rapaz, no gabinete de transição, eu já tinha me decepcionado com o governo. Agora o dia que não teve mais volta foi o discurso dele na ONU, em janeiro
que ele começou, em vez de denunciar o extermínio coletivo, né? Os campos de concentração em Xinjiang fazem qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra, parecer que é nada, né? Os caras têm comércio sistemático de órgãos de tudo que você imaginar. Comércio de cabelo, que era uma coisa significante aqui, sumiu. Os caras desvalorizaram 20 vezes o cabelo dos escravos em Xinjiang. Aí o Bolsonaro chega lá e diz que vai abrir as pernas pra China, quer casar com a China, lógico que ele vai ser esposa, né? E oferecendo o chinês de entrar aqui sem visto. Você sabe quantos homens mais que a mulher tem na China? Em dados oficiais são 58 milhões. Bicho, você queria que esses caras viessem entrar sem visto aqui? Hein? E aconteceu o que com a gente aqui? Hein? Você já imaginou? Então ele tá sendo conivente com essas atrocidades que estão acontecendo lá. Pelo amor de Deus, tá sendo ele oferecendo abertura e amizade e domínio total pelo amor de Deus, pra ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou mais do que Stalin e Bigode juntos 2 vezes, não é isso? De próprios cidadãos inocentes. É a ditadura mais assassina e mais agressiva da história da humanidade, né? Mas o mundo não depende economicamente da China? E aí tem que relevar essas coisas? O Paraguai não mantém relações, inclusive reconhece Taiwan. O Paraguai está mal economicamente, nos últimos 4 anos foi melhor ou pior que o Brasil? Não sei. O Paraguai está passando fome porque não mantém relação? Não se encontra produto do chinês no Paraguai, é isso? É isso que você quer me dizer? Não tem? Tem coisa chinesa no Paraguai ou não tem? Não sei. Vocês nunca foram? Foi, rapaz? Não. Vocês são barão, vocês vão pra Miami, não é isso? Pô, quem me dera. Quem dera, né? Nem pro Paraguai. Paris não tá nem aí de pagar 10 mil no iPhone, não é isso? Quem dera. Mas então o mundo não depende da China por ser uma potência econômica. Dá pra viver independente da China. Mas é que segundo o Renato, o mundo economicamente é do diabo, então... Não. Os governos são entidades satânicas. Todas as organizações que iniciam violência contra inocentes, elas violam o PNA. O PNA, que é a regra da não agressão, a regra do liberalismo, a regra do anarco-liberalismo. Os ANCAPs, eles defendem apenas a regra de Jesus. A regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro como se fosse você inicia violência contra pessoas inocentes? Não. Pois é isso que eu não consigo entender, o liberalismo verdadeiro. O liberalismo verdadeiro, os pais fundadores eram cristãos devotos, não é isso? O cristianismo verdadeiro e o liberalismo verdadeiro, eles têm os mesmos valores. O princípio da não agressão é a regra de ouro de Jesus interpretada de uma outra maneira e sem o reconhecimento de Deus, não é isso? Então tu acha que o anarcocapitalismo, ele tá diretamente ligado a Deus? Está ligado à verdade, que você pode chegar à verdade através de Deus ou através da natureza das coisas. Você pode não acreditar em Deus e chegar a algumas verdades, que por exemplo existe noite e dia, que existe verão e inverno, não é isso? Tem várias verdades que você pode receber da realidade sem reconhecer toda a realidade, não é isso ou não? Deus é a verdade suprema, mas existem outras verdades que não são a verdade suprema que você pode adquirir através da realidade. Você pode adquirir conhecimento através da lógica, não é isso? Ou através de dados primários, né? E como é que seria essa sociedade anarcocapitalista? Porque a minha grande dúvida é, não ia surgir um Estado... Como sempre foi antes de existir Estado. Então, daí entra a minha próxima pergunta, que complementa a dele. Supondo que esse Estado chegue num ponto de insustentabilidade, de imprimir dinheiro até um ponto de não se sustentar mais. Quem tem a coisa dos títulos lá soberanos, como é que... das terras, o governo vai começar a vender como é que chama? Direitos soberanos. Direitos soberanos. A tendência nos próximos anos e gerações é que os governos renunciem sistematicamente a seus poderes. Primeiro eles vão vender cidadania e residência, como El Salvador, como Suíça, como Vanuatu, como St. Kitts vendem. Inclusive tem países que você não compra apenas a sua residência ou cidadania, mas compra perpetuamente sem pagar impostos. O próximo passo imunidade fiscal, imunidade... Isso, primeiro vai ser imunidade fiscal, depois imunidade civil, dizendo não, você vai ser julgado pela sua religião, você vai ser julgado pelo seu árbitro, depois imunidade penal, como era a nobreza antigamente, e depois você vai comprar sua terra soberana em que você vai aplicar a sua lei. Eu acredito que a tendência nos próximos anos vai ser essa. Voluntário ou involuntariamente, né? Porque vai haver o colapso financeiro e físico dessas organizações, né? A questão é que daqui a 100 anos pode existir uma organização que você chame de Estado, só que não vai existir, se ele não puder emitir a sua própria moeda infinitamente, ele não vai poder manter o tamanho que ele tem atual. Ele pode ser um Estado que tem um tamanho do que tinha daqui 200 anos atrás ou 300 anos atrás, que não controlava a educação, que não controlava o casamento, que controlava suas funções próprias, que era jurisdição e defesa, né? Alguém aqui acha que o Estado tem que dizer o que você tem que educar seu filho? Não. Alguém acha que isso é certo? Alguém acha que é certo? A sociedade brasileira, alguém acha que é certo? O Estado entrar na casa de alguém, prender o cara, porque ele tá plantando uma planta lá pra ele fumar, sem ninguém se incomodar ninguém. Alguém acha que, a maioria dos brasileiros reconhece ou não que é direito natural o cara ter uma arma dentro da sua casa pra se defender de um vagabundo que entre pra estuprar a sua família de noite? Sim. A população já se manifestou no referendo, não é isso? É 69% não é isso ou não? Que eles querem ter arma, não é isso? Não é essa a opinião da maioria das pessoas? Sim.
Pois é, essa democracia representativa, que os tribunais escolhem quem vai ser eleito, não sei o que lá, e que eleição não valeu, ele vai fazer o que quiser ser aprovado nesse processo legislativo, não é isso? Que não vai ser a vontade da maioria, né? Inclusive, a gente vive numa... A democracia, para os gregos, era a degeneração da república, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Mas esse teu ponto do liberalismo, ele não contradiz o teu ponto da moral, quando tu fala que quando a mulher transa com vários caras, ela não vai ser uma boa esposa. Se a gente fosse liberal ao extremo, a gente ia pensar, foda-se, faz o que você quiser. Cada um faz o que quiser. Faz. Meu, inclusive, como é que chama? Eu acho que qualquer um, inclusive minhas filhas, pode fazer o que quiser e tal, elas podem fazer o que quiser. Agora é meu dever, como seguidor de Jesus, obedecer a sua última ordem de pregar toda criatura, especialmente a meus filhos, não é isso? Vou dizer, olha, as coisas que você faz têm consequência. Todo mundo que quiser pode cheirar cocaína? Sim. Tem consequência? Você acha que cheirar cocaína é ruim ou é bom? Se fosse ruim, o cara não renunciava à vida dele pra usar isso aí, né? Sim. As drogas são maravilhosas. Não, o efeito que você vai sentir de curto prazo e no longo prazo é bom? Abuso de drogas é bom? É terrível, não é isso ou não? Sim, mas cada um tem a liberdade de fazer o que quiser e não vai ter nenhum estado nem religião impondo nada a ninguém. Você pode tentar impor, mas algum governo conseguiu vencer a cocaína? Conseguiram proibir a cocaína? Os Estados Unidos declarou guerra à cocaína na década de 70. Venceu a guerra ou perdeu? A maioria das notas de dólar tem traço de cocaína hoje em dia. Você passa um negócio lá e fica azul, não é isso? Não sabia disso. No banco, se você pegar notas acima de 3 anos, você passa o tiroceanato de cobalto, é azul. Quem ganhou a guerra, hein? Não sabia disso. Então você não advoga pela proibição dessas coisas, só pela informação, pela a pregação. Só defende criminalização de drogas as pessoas que não conhecem a terceira lei da demanda, pessoas que têm total ignorância de temas econômicos, inclusive total ignorância da Bíblia. Jesus é claro na parábola dos trabalhadores das vinhas: o dinheiro é meu, não me é lícito fazer o que eu quiser do meu dinheiro, não é isso? Qualquer pretensão de regulação de contratos privados entre pessoas adultas, que não existe fraude, eles são satânicos. Como, por exemplo, Jesus estava dando um exemplo no direito trabalhista. Essa é uma boa parábola, né? Se a gente puder contar aqui, que o cara tinha uma plantação e ele contratava lá por 12 horas de trabalho o quê mesmo? Um denário, que era uma diária. Um denário, uma diária. E aí o cara chegou lá de manhã cedo, aceitou esse contrato, começou a trabalhar, e um cara chegou lá, tipo assim, faltando 1 hora pra acabar o dia, e recebeu a diária também, porque ainda era o dia vigente, né? E aí o cara que tava às 12 horas, pô, mas eu não sei o que, o cara, pô, você não tem palavra. Você é homem ou não é? Você é homem ou não é? Então você não concordou em receber isso aqui? E o pressuposto básico do direito trabalhista é a isonomia e a equiparação. Ou seja, você arguir que o certo do seu depende do certo do outro e não do seu acordo, né? Exato. Ou seja, é satânico. É que o meu receio é que toda essa moralidade que vem da religião se torne um estado perseguidor também. Mas é o contrário disso. Você só adere à religião se você quiser. No Estado, numa sociedade, inclusive anarcocapitalista, você pode, por exemplo, vamos dizer que a gente chegou num ponto que governos não tem mais como arrecadar, os políticos estão morrendo como moscas, e eles começam a vender terreno soberano. Tem alguma ilha em São Paulo aqui que você prefira? Ilhabela? Alguma ilha especial pra você? Qualquer coisa fora da capital tá bom. Você já foi em Ilhabela? Não, mas eu tô ligado. Lá é bonito. Você gostaria de comprar Ilhabela por 10 bitcoins? Você compraria pra você, com todos os direitos soberanos, você vai ser rei. Você vai morar lá. Soberano, a lei é você que faz. Você é a lei, você é o rei, você é um rei supremo, imperador. Você gostaria de ter Ilhabela? Você pagaria por Ilhabela? Eu acho que é muito trabalho, mas pra ir na tua ideia, eu vou dizer que sim. O Américo Vespúcio foi o cara que disse que existisse um paraíso, seria ali, não é isso? Mas peraí, é muito trabalho considerando que você pode manter a sua vida aqui agora. Não, mas tem que administrar uma ilha. Eu sei, mas isso ou ser escravo? Não, você pode... não vai ter não, eu quero ficar na minha aqui de boa. Não vai ter o de boa mais. Essa é a suposição. No anarcocapitalismo, todos os lugares pertencem a alguém. Hoje em dia, a maioria dos lugares são sem dono, por isso não tem lei. A maioria das terras no Brasil não tem titulação de propriedade. Esses são lugares sem dono. Se você for dono de uma ilha e você fizer o que você quiser lá, você pode permitir ou proibir o consumo de que você quiser, você pode proibir ou permitir a prática que você quiser, não é isso? Quem tiver a mesma ideologia que você vai querer morar na ilha. Quem execrar você não vai pisar na ilha, não é isso? Não é simples assim? O problema é que hoje você não concorda com o Estado brasileiro. A única opção que você tem aqui é morar no estado do PCC aqui, como é o nome do lugar que seja controlado por uma facção aqui, não é isso? Você não pode comprar um lugar que tem pessoas que têm a mesma opinião sua. Não tem área controlada aqui em São Paulo ou não? Posso ir pro Uruguai se eu quiser. Posso ir pros Estados Unidos. Mas quantos quilômetros são? É muito mais difícil, não é isso? Mas eu tenho a liberdade. E lá vai ter outro estado. Mas lá vai ter outro cara que vai impor sua vida, que pode mudar a regra a qualquer momento. Mas sempre vai ter um cara que vai ser o dono do pedaço. Você pode comprar o negócio, hoje em dia você não pode. Só se eu for um cara que tenha muito poder econômico. Se eu for um afegão médio, eu tô sempre na mão de alguém.
Pois é, porque a maioria das pessoas, elas a maioria das pessoas, elas são escravos pela própria natureza. Eles entregam todo o poder, toda a riqueza dela aos políticos. O afegão médio, ele vai pro inferno, e o afegão médio, ele sempre vai ser escravo. Jesus é muito claro em relação a isso. A maioria das pessoas vão pro inferno. E vai pro inferno debochando ainda. Exatamente. Mas é que assim, não tem como todo mundo ser o dono da ilha, né? Não tem como todo mundo ter a sua própria ilha. No Brasil, quantas ilhas tem? Dá pra cada pessoa no Brasil ter mais de 10 hectares. O Brasil fosse dividido igualmente. Mas é comunismo. Não, mas se o Brasil fosse dividido igualmente, daria mais ou menos uns 10 hectares para cada um, beleza? Tem espaço para todo mundo nesse país? 5 hectares já é uma área absurda, não é isso? Você viu a casa do Didi, bicho, de menos de 5 hectares o Didi tá vendendo lá no Rio de Janeiro? O que é uma área daquela? Não dá pro cara viver numa área, pelo amor de Deus, pô. No Brasil existe área absurda, pô. O mundo é gigantesco. O mundo é gigantesco. Não tem essa de porque o cara só vai comprar terra se o cara for riquíssimo. Divida a área que existe no mundo pelo número de bitcoins, vai ser uma fração mínima. Mas quem vai fazer essa divisão? Tem que ter um Estado para dividir e organizar, não? O mercado. Tem inclusive na economia, chama teorema de Quasi, que é um teorema de maximização, de como é que demonstra que independente da distribuição inicial dos bens, se o custo de transação for baixo, a distribuição final é igual. Eu não entendi isso. Existe um teorema na economia que chama teorema de Quasi, que foi outro cara que ganhou o Nobel, foi outro gênio e tal, da área econômica, que demonstra que a distribuição de bens inicial não importa de quem seja a terra hoje, contanto que o custo de transação seja baixo, seja realmente um livre mercado, que a distribuição final é igual, porque cada um que valoriza mais a coisa vai ser o dono final. Por exemplo, esse livro aqui. Vamos dizer que esse livro vale a R$10 para você e vale a 5 para mim. Você pagaria 6 ou 7 reais e nós dois somos mais ricos no final, né? Isso, comércio é a troca que eleva o valor. Essa é a definição de comércio, não é isso? Ou não? Sim. Independente de quem seja o dono inicial do livro, se você acha que esse livro vale mais do que eu, se você já começar com o livro, você não vai me vender, e se eu começar com o livro, você vai comprar de minha mão. Não entendeu o que eu tô dizendo? Tá, isso entendi. Não importa de quem seja o terreno inicialmente. O que importa é que sejam reduzidos os custos de transação. Os custos de transação vão ser reduzidos com a destruição da capacidade de organizações criminosas de impor regulações absurdas e tributos. Mas com isso, tu não tá contando com a boa vontade dos indivíduos? Não. Que todos eles serão corretos? Não, nunca. Não, porque até o livro do cara, se ele não quiser vender... Eu só conto com o alto interesse, como o Adam Smith dizia, não é da caridade do cervejeiro. Exato, então. Eu quero só que o cara defenda o próprio interesse dele. Exato, do próprio interesse do político proibir Bitcoin ou permitir Bitcoin no exterior e proibir pro escravo. Então, dito isso, nunca vai estar dividido igualzinho esse território que todo mundo poderia viver, porque um cara vai comprar mais, o cara não vai querer vender. Exatamente, a liberdade é um fato da natureza. Então sempre vai gerar monopólio e mini estados que vai monopólio é quando uma pessoa só é dona de todo o bem. Mas monopólio não. Como é que uma pessoa só vai ser dona do mundo inteiro? Ué, mas não é o que a gente tem hoje? Existe uma pessoa só que é dona de todas as terras do mundo? Tem duas famílias que mandam no mundo. Se for duas, já não é um monopólio, não é isso? Ué, se as duas famílias estiverem juntas... Isso é um oligopólio, não é isso ou não? Ah, tá, entendi. Mas monopólio é um ente, ser dono de tudo, não é isso ou não? Tá, entendi, mas o que eu tô dizendo são pessoas mandando e a maioria subjugada essas pessoas. Essas pessoas não controlam todos os meios de produção. Existem muitas pequenas e médias empresas que são a maioria do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essas pessoas controlam os governos. Eles são cantilionários. O negócio deles não é comprar terra, não é produzir nada. O negócio da Amazon, o negócio da Tesla, o negócio do Uber não é produzir nenhuma riqueza. É comprar benefício de governo. É conseguir dinheiro subsidiado. Você consegue dinheiro a juro zero, a juro negativo, como essas empresas conseguem? Você conseguiu financiamento do BNDES? Eu não consegui. Será que seu ouvinte está ouvindo? Tá conseguindo juro subsidiado? Quem consegue juro subsidiado são os amigos do rei. Eles compram amizade com o governo. Esses caras mudou a regulação, eles vão contratar advogados. Eles não vão contratar engenheiros, não é isso ou não? A questão é essa. Eles não compram, eles não são monopolistas na criação de riqueza, porque eles não geram riqueza em regra. O que eles fazem é comprar a amizade de político. Sim. Hoje, as pessoas mais ricas são os maiores amigos do governo. Hoje, o sistema mundial econômico é fascista. Não conheço, repito que eu já falei 2 vezes aqui, um bilionário do mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependa de amizade e de troca de favores com governos para se manter bilionário. É mentira o que eu tô dizendo? Vocês conhecem? Não. Vocês querem colaborar com o sistema fascista, com o sistema satânico? Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita no fascismo, você acredita que na corrupção de políticos. Agora, se você acha que o político é honesto, que o político defende o bem comum, você quer deixar o controle de seu corpo, de seu futuro, de sua liberdade, de sua riqueza na mão de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, beleza, vá lá e bote no dinheiro na mão dele, não é isso ou não? Eu tô falando para as pessoas que não querem ser livres, não é isso ou não? E se o cara achar que a liberdade deriva também de confiar no Estado? Não, você é livre, vai pro inferno, vai pro lago de fogo, não é isso ou não? Vai firme, não é isso ou não? O meu receio é
que seja inevitável esse fascismo estatal, mesmo que a gente elimine ele vai... Mas já aconteceu várias vezes, são ciclos. Ele vai ser gerado novamente com outro nome. São ciclos. O problema é que você não pode desinventar a roda. Você pode agora proibir as pessoas de saber que existe roda, se existe internet. Tem coisas que não podem ser desinventadas. Pessoas hoje já entenderam que existe Bitcoin. Mesmo que acabe a energia elétrica, daqui a 50 anos, quando voltar a energia elétrica, as pessoas vão voltar a utilizar essa solução. O Bitcoin é uma arma criptográfica. Ele usa diversas tecnologias que não podem ser desinventadas. E uma vez que o governo perdeu o controle da moeda pelo seu abuso, ele não tem como recuperar. É isso. Essa minha argumentação toda, tudo que eu tô falando aqui em relação ao Bitcoin ser imperativo moral, essas coisas não podem ser entendidas pelas pessoas que não entenderam por que o ouro era moeda e por que o ouro deixou de ser moeda. Se você não entender isso, se você não entender que não existe nenhum lastro em real, que o governo é devedor de real, que, por exemplo, toda corrupção advém da separação de propriedade e controle, e que o governo não tem real nenhum, ele só deve em real, então ele vai querer desvalorizar o real eternamente, o cara não vai entender o Bitcoin como imperativo moral. Essas pessoas têm que entender quanto ao aumento da base monetária. Pesquisa na internet, Banco Mundial, no meu livro, o artigo, até no TradingView tem lá, M1, M2, M3, você vai ver que, segundo dados oficiais do governo brasileiro, do Banco Central, do Banco Mundial, a base monetária do Brasil aumenta em média mais de 20% ao ano. Você tem um retorno líquido, descontado de risco de 20% ao ano? Não tem. Então você está perdendo riqueza. E você está perdendo riqueza para financiar uma organização que muitas pessoas acreditam que, além de ser satânica, não tem lei, que vale a pena ser vagabundo. Você acha que vale a pena ser honesto nesse país? Beleza. Você vai aprender com o bumbum, não é isso? Você não quer aprender com a experiência do outro, com a experiência da dona da Americanas, com a acionista da Americanas, com a dona da Pernambucanas, com todas as pessoas que foram expropriadas, que foram roubadas, que foram injustamente perseguidas. Você vai ter que aprender com o seu próprio erro, com a dor, não é isso ou não? Qual a tua opinião sobre o imposto? Qual o imposto? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, o imposto... IPTU. Inclusive a questão da propriedade privada também é... isso. Se existir IPTU, não existe propriedade privada. A propriedade privada, em todas as épocas, ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais. Hoje, a propriedade privada na Constituição brasileira, ela tem como seu fundamento e limite a função social, que é definida pelo governo. Então, o governo que pagar o IPTU, você é tirado da casa. Não, mesmo que você pague IPTU, ele pode te tirar. Se ele achar que é interesse público, saia e vai lhe dar quanto ele disser que é. Ele que diz quanto vale sua casa, porque inclusive ele vai dizer quanto é que você tem que pagar para continuar ali. Se você tem que pagar uma quantidade que você não define para continuar ali, o nome disso é locação, não é propriedade. O IPTU é um aluguel pro governo. É um aluguel ao governo, o dono é soberano. Se eu que digo quanto, quando e como você tem que me pagar e quanto é o valor da sua casa, não é você que é o dono da casa. Pior do que isso, o como você pode usar o terreno. Você pode fazer o prédio que você quiser, utilizar como você quiser o terreno na cidade. Você pode fazer casa, loteamento, comercial, industrial. Não. Você não define o uso. Os caras podem, inclusive, mudar de ideia, proibir o uso posterior. O cara pode, inclusive, você tá fazendo um uso legal e dizer, não, a gente tem um interesse público em passar uma rua aqui, derrubar a sua casa, desapropriação. Inclusive, um dos textos que eu aprendi lá é a solução do holdout effect. Tem, inclusive, soluções negociais superiores do que a própria desapropriação. Quem quiser, tem os textos lá no Substack. Então, propriedade privada não existe no estado atual? Você tem direitos. Propriedade privada de verdade, só Bitcoin. A única coisa que não pode ser tirada de você é o Bitcoin no Brasil hoje. E o imposto de renda tu considera roubo, como a maioria dos analistas? Ele é mais imoral do que a escravidão bíblica. A escravidão bíblica, ela é muito mais moral porque ela é fundamentada. Você se torna escravo na Bíblia se você matar alguém e não puder pagar, não é isso? Se você matar um pai que sustenta 5 filhos, esses guris vão ter que ser sustentados por alguém, não é isso? Vai ser pelo seu trabalho escravo, não é assim que é a escravidão bíblica? Você fez uma dívida e não pagou, você vai pagar com sua escravidão bíblica pelo tempo determinado de você produzir aquilo que você devia, não é isso? O imposto de renda é uma dívida do seu trabalho que você não tem nenhum fato, você não cometeu nenhum ilícito pra dever aquilo, né? Tipo essa empresa aqui, a gente 10 anos atrás aprendeu a fazer podcast, a gente conseguiu o público, a gente juntou dinheiro, comprou, fez o estúdio aqui e agora a gente paga uma bala. Paguei hoje, o governo arrecadaria mais, não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED para impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira que eu disse que Einstein tinha dito que a força mais poderosa do universo era o juro composto, né? Que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que inverso. Tire a cada 10 anos 20% se imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória. Eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de gíria social para a sua destruição financeira. Tu acha que ele foi criado com esse objetivo? Com esse objetivo, com certeza. E a gente chama a civilização do passado, do Egito Antigo que tinha escravo, de atrasada, né? Como eles eram atrasados, olha a escravidão lá. Vem cá, alguém que tá me ouvindo aqui, se eu tiver enganado, me repita nos comentários. É errado uma pessoa ser escravizada porque matou um pai de família pra ele ser forçado a trabalhar para pagar os filhos do cara que não tem mais sustento, que o pai sustentava? Isso não é lógico, isso não é razoável. A questão é que hoje em dia eles o Estado vai segurar, né? O Estado vai segurar?
o filho do trabalhador que foi assassinado? Vai pra FEBEM. O Estado vai segurar a comida de graça e advogado por vagabundo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Sim. É mentira? Não. Então tu considera o imposto de renda mais imoral do que a escravidão da Mais imoral Bíblia? do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral. Existe uma lenda sobre o consórcio medieval, de você ter que ceder sua mulher primeiro e tal. Isso é uma coisa lendária, não existe muitos registros de verdade sobre isso. Mas se existisse, você ter que deixar o cara possuir sua mulher antes de você, deflorar ela, isso, o imposto de renda ainda seria mais imoral. Porque isso é só uma vez, né? O outro cara vai continuar lhe metendo a vida inteira, não é isso ou não? Hein? Paguei hoje, inclusive, o imposto de renda. Eu pensei que você ia dizer que pagou a prima